Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é com a advogada, a doutora Cláudia Salotti, que vai estar conversando com a gente sobre o tema isenção do imposto de renda. Então, para você que quer mandar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta que nós fazemos no decorrer da entrevista para a doutora Cláudia Salotti. Hoje o tema é isenção do imposto de renda. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest e também pelos espaços jurídicos. Uma boa noite a todos. Vamos estar enviando. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa Bate-Papo Legal, aqui pelo canal TP Fest. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E, doutora, hoje o tema é isenção do imposto de renda. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Eu sou a Cláudia Salotti, advogo aqui na cidade de Aparecida, mas eu advogo também, né, em outros lugares, porque eu faço advocacia online também. E, doutora, então eu já vou começar a pergunta com essa nova lei aí em vigor. Quem realmente tem direito à isenção do imposto de renda até os R$ 5.000, porque vem surgindo muitas dúvidas sobre isso. Sim, essa isenção nova é para quem recebe, né, tem renda até R$ 5.000. Mas é para quem vai ainda declarar o ano que vem. Não vale para a declaração desse ano, que vai até o dia 29 agora de maio, né, a partir do ano que vem. Então, quem tem renda até R$ 5.000 está isento de pagar o imposto de renda. E, doutora, como funciona para quem tem doenças graves? Como fica essa isenção do imposto de renda? A isenção do imposto de renda para pessoas que têm doenças graves, elas vêm da Lei 7.713 de 88. A lei ela é bem antiga, né? Então, mas é para aposentados, pensionistas, militares da reserva. Então, quem tem câncer, quem tem eu vou ver direitinho aqui para vocês. Tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, entre outras. São bastante as doenças, mas são taxativas, está lá na lei. Então, quem tem essas doenças tem direito à isenção do imposto de renda. E essa isenção é total? Ela não se enquadra nesses 5.000, né, doutora? Não, a isenção ela é total, mas ela é em razão da doença grave, né? E não da renda só. É em razão da doença. E no caso de quem tem as doenças graves, quais são esses documentos necessários, laudos, para poder dar entrada? Então, tem que ter o laudo médico, né? Tem que ter todo o histórico da doença, tem que ter também a data correta, né? Que a pessoa descobriu a doença e fazer o pedido junto à entidade pagadora dessa pessoa. Então, quem já tinha uma doença grave, mas havia sendo feitos os descontos, pode estar requerendo agora, esse valor é ressarcido de quem já teve esses Sim. descontos ou não? Sim, mas quem ainda trabalha, né, ainda está na ativa, não tem direito a essa isenção. A pessoa tem que pagar. Porém, depois que ela se aposenta, aí nasce para ela o direito à isenção. Aí ela tem que requerer esse direito à isenção. Então, se vamos dizer, ela se aposentou hoje, ela já pode pedir a isenção. Ah, mas não pediu, não sabia que tinha direito a essa isenção. Vai pedir daqui 2, 3 anos. Esses 2, 3 anos depois da aposentadoria, tem direito à restituição do valor que foi pago, no caso, indevidamente aí. Então, no caso, somente quando se aposentar. Antes não tem esse direito. Não, por essa lei, não. E, doutora, esse benefício para quem está doente, e ele é automático, a pessoa tem que entrar fazendo pedido, como que funciona? Tem que fazer o pedido. Você tem que juntar toda a documentação que você tem, né, que é o laudo do médico, os exames e tudo, e tem que fazer um procedimento administrativo na entidade pagadora. E o laudo particular, ele resolve ou é obrigatório ser pelo um laudo do SUS e precisa de perícia? Como que funciona? Na verdade, o laudo, o judiciário, ele aceita o laudo particular, né?
A lei, ela fala em laudo oficial, que no caso seria do SUS, né, ou da entidade que a pessoa trabalha. Então, geralmente, se a pessoa tem o laudo particular e tiver né, e for negado esse direito a ela por causa do laudo particular, o judiciário, ele aceita. Aí é necessário sempre entrar com o advogado com o processo para requerer. Isso. E como comprovar essa doença? É somente com os laudos médicos, doutora? Com o laudo médico. E laudo médico, exame de diagnóstico, né? O laudo tem que ter o CID da doença, tem que ter o nome do médico, data do diagnóstico, né? Tem que ter tudo bem, bem organizado. No caso do paciente receber a cura da doença, ele perde esse direito da isenção ou o benefício continua? Não, não perde. Vamos dizer, quem teve um câncer hoje, mesmo que ele esteja, né, com o câncer remissivo, ele continua tendo direito à isenção. Na verdade, a isenção ela vem pelo diagnóstico. Teve o diagnóstico da doença, ainda que seja curado, a pessoa continua tendo direito à isenção. Então, quem tem a doença ou descobriu há pouco tempo que tem direito a essa isenção, consegue receber o que já pagou indevidamente no passado, no caso? Sim. Se for aposentado já, né, ou pensionista, aí sim. Mas sempre é necessário estar entrando com o processo com o advogado, né, doutora? Tem pedido. Porque Até porque, sozinho não adianta pedir, né? Isso, e a entidade pagadora não tem como saber que a pessoa estava doente, né? Então, se a pessoa não pedir, não for atrás, aí não consegue. E o que deve ser feito quando o INSS ou até mesmo a Receita nega esse pedido? Qual a procedência que a pessoa tem que fazer, doutor? Entrar com ação judicial. Aí você vai juntar toda a documentação, vai juntar a negatória, né, da doente que fez a negativa ali e vai entrar com uma ação judicial. E, doutora, no caso do MEI, o MEI é um pouco diferente. Ele entra também nessa lei da isenção dentro dos 5.000, se aplica a ele também ou não? Como funciona? Na verdade, aplica para todas as pessoas que tiverem rendimento até R$ 5.000. E no caso de uma doença grave do MEI também é aplicável? Também é aplicável. No caso de vir a se aposentar, né? Depois da aposentadoria se aplica. Enquanto estiver na ativa, estiver trabalhando, aí não tem direito à isenção. Doutora, quem tem dois empregos que separados, somados aí, vai dar os 5.000, mas separados não. Como é feito essa parte, esse cálculo? Tem o risco de cair na malha fina? Tem o risco, porque quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você vai ter que somar, né, esse valor. Então, você vai ter que declarar as duas fontes de renda. Então, se der mais de R$ 5.000, tem que pagar o imposto. Senão, corre Porque o risco de cair na muita malha gente fina. tem dúvida, né, sobre isso, porque muita gente às vezes trabalha fixo, mas faz um freelance separado. Então, no caso, é somado tudo para poder, se ultrapassar esses 5.000, aí tem que pagar a declaração. Aí Isso. tem que declarar mesmo todo ano. Isso, tem que declarar todo ano. Passou de 5.000, né? Tem que declarar todo ano. E o aposentado com mais de 65 anos, doutora, ele acumula a isenção já com os direitos que ele tinha por idade? Acumula, porque o aposentado ele já tem uma faixa, né, de isenção, ele acumula essa faixa. O dele vai eu acho que tem uma faixa de 1.900 alguma coisa, então a isenção dele vai aí para 6.900 e pouquinho. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas, que foi enviado pelas redes sociais, o pessoal também que está acompanhando ao vivo pelo site, pelos espaços jurídicos. Eu tenho uma pergunta aqui do Pedro, que é de São Paulo. O Pedro pergunta, doutora, com a nova lei, quem ganha 4 salário mínimo está totalmente isento do IR? E para se aposentar, como é que funciona? 4 salários mínimos vai dar aí mais de R$ 6.000, né? Aí não está isento, não. E para se aposentar, tem que ter a idade, o tempo de contribuição, né? E fazer o pedido de aposentadoria. Tem que ver qual é o enquadramento dele, né? Para se aposentar.
E a gente tem também a pergunta da Mariana. A Mariana é de Belo Horizonte, manda boa noite. E ela quer saber, ela trabalha via CLT, faz bicos também acima de 2.000. E ela pergunta se ela é isenta ou não. Se ela vai precisar declarar o ano que vem, como que funciona? Aí tem que saber qual que é o salário dela, né? Quanto é que vai dar isso aí, se ela declara esse bico que ela faz, para ver quanto que vai dar somando. Aí, se passar de 5.000 e ela faz a declaração de imposto de renda, vai ter que pagar imposto. E a gente tem a Camila de Salvador. Camila está pelos espaços jurídicos, mandando boa noite. E ela pergunta que ela recebe pensão alimentícia dos filhos. E ela queria saber se esse valor também entra dentro desse limite dos 5.000 da isenção ou não. Não, porque se aí a pensão, no caso, é dos filhos, né? Daí não é dela. Mesmo caindo na conta dela, ela não precisa declarar. Daí a renda é dos filhos, não é dela. E a gente tem a pergunta também da Leandra, de São Paulo. Ela pergunta se pessoas que são portadoras de doença grave, já aposentada, pode solicitar a isenção e o que é necessário. Pode solicitar a isenção. Se já é aposentado e tem a doença grave, vai ter que ter o laudo, né, médico, com data do diagnóstico, o CID da doença, vai ter que ter todo o histórico e fazer o pedido de isenção. E lembrando que esse pedido tem que ser feito através de um advogado, né, doutora? Sim. Mas E a gente tem aqui... né, porque o advogado vai ajudar a pessoa a juntar a documentação que precisa, né, vai orientar melhor. Com certeza, e é sempre deixar bom assim, né, ressaltar, porque às vezes a pessoa quer entrar, né, com um pedido sem advogado e aí acaba sendo negado, né, doutora? E a gente tem aqui a pergunta, então, do Carlos, de São Paulo também, mandando boa noite. Ele pergunta se a isenção vale para pensionistas. Vale para pensionistas. São aposentados, pensionistas, militares da reserva e militares da reserva. E a gente tem a pergunta também do Fernando. O Fernando também de São Paulo. Ele pergunta para a doutora que ele tem um desconto feito pelo INSS na folha de pagamento dele e ele é portador de câncer. Ele pergunta se com essa nova lei ele pode pedir a devolução do que ele já pagou, porque vem sendo descontado. E então, aí ele tem que pedir a isenção, tem que comprovar a doença, né? Porque daí, como ele tem a doença grave, ele tem que comprovar a doença e pedir a isenção. Pede no INSS, eles deferindo, eles param de fazer o desconto, e se ele já tiver tempo para trás para restituir, tem que pedir restituição. Ah, então tá certo. Porque ele falou que ele tem há 1 ano foi feito o diagnóstico, então ele consegue pegar... Tem 1 ano para trás para restituir. Anterior não, só de 1 ano para cá, né, doutora? Só de 1 ano para cá, que foi a partir do diagnóstico, né? E a gente tem também a pergunta aqui do Rodrigo. O Rodrigo é de Curitiba. Ele pergunta que ele recebe muitos piques de clientes diferentes. A Receita cruza esses dados com a nova regra? Como é que fica? A Receita cruza dados, né? Aí eu acredito, e tem que ver os clientes dele também, se não declaram o imposto, não declaram os PIX que fazem para ele, né? Porque se, vamos dizer, a pessoa declara que faz pagamento, aí ele tem que declarar também. É porque muita gente, né, vive nessa situação, né, trabalha às vezes online, a mercadoria de venda online recebe muitos PIX, né, e essa isenção aí ficou complicado para o pessoal entender direitinho como funciona, né, doutora? É que, na verdade, vamos dizer assim, não mudou assim, a forma como fazer, mudou só o valor, né, porque era até 2.800, quem passava de 2.800, se eu não me engano, já tinha que declarar. Agora o valor aumentou para 5.000, mas a dinâmica é a mesma. Não houve mudança, até facilitou, melhorou um pouquinho, né, doutora? Então, porque aumentou aí, né? Isso, aumentou o mínimo, né, que você ganha sem pagar o imposto de renda. Verdade. E, doutora, a gente tem a pergunta, que é a última pergunta que veio do Rio de Janeiro.
Ele está mandando boa noite, é o Lucas, e ele fala que ele é isento do imposto de renda, descontado do salário. O ano todo não é descontado nada. Ele queria saber se ele é obrigado ainda a fazer essa declaração anual para a Receita. Se ele não tem descontado, é porque não deve ter atingido o mínimo, né? Porque quando a pessoa tem que pagar imposto de renda, eles já descontam na fonte. Então, todo mês desconta um pouco, né? Ele deve ser isento. Aí tem que ver qual que é o salário dele, né? Quanto que ele ganha para saber se ele é isento, mas deve ser isento, porque senão a empresa já descontava e fazia o repasse. Aí ele não precisa isento, fazer depois declaração, ele né? não precisa fazer a declaração, daí não. Porque o isento não tem obrigatoriedade, né, de fazer a declaração. E, doutora, a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu queria perguntar para a doutora quais são os seus contatos, que o pessoal pode também estar acompanhando os conteúdos da doutora, como pode estar fazendo? Tá, o meu Instagram é Cláudia, arroba, né, Cláudia Salotti Advogada, e a página do Facebook é Advogada Cláudia Salotti. E, doutora, faltou algo sobre o tema que a doutora gostaria de estar acrescentando, que a gente não falou na entrevista? O espaço é da doutora. Eu acho que não, é só reforçar que essa isenção é para doenças graves, né, e aposentados e pensionistas, porque às vezes a pessoa acha que está doente, está trabalhando e que também tem direito a essa isenção. Então, por essa lei, é só para os aposentados e pensionistas. Mas já é uma grande coisa, né? Ainda mais para os Já é aposentados, bastante. né, que já tem bastante gasto, né, com a idade. Então, já ajuda bastante. É bom saber É que tem verdade. direito, né, a essa isenção. E, doutora, existem aposentados também que vinha sendo descontado na folha, um desconto bem mínimo. Esses casos ainda continuam? Os aposentados têm que pagar, né, o imposto de renda ainda. Então, aqueles que estão dentro da faixa aí do pagamento ainda tem um desconto. Ainda continua normal, né? Continua assim. Só vai aumentar agora a faixa, né, do valor. Vai aumentar essa taxa desse valor, mas os descontos vai permanecer para aposentados normais que não tem nenhum tipo de doença. Mas existe uma faixa etária do valor agora para 2027? Vai para que valor, mais ou menos? Aí vai depender do valor que eles ganham, né? É fracionado, aí tem que ver o valor de cada um. Ok. E, doutora, a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que o quadro Falando a Verdade é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? O direito representa justiça, né? Na vida das pessoas. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, né? Para fazer justiça, a gente faz. E, doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, pelos espaços jurídicos, trazendo esse conteúdo informativo e também tirando as dúvidas dos internautas. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a todos que participaram, enviando as suas perguntas. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos e boa noite, doutora Cláudia. Boa noite. Tchau, fique com Deus.